Meu nome é Osvaldo, tenho 62 anos e estou vestindo o mesmo terno preto que vesti no dia do meu casamento. Só que hoje, ele parecia pesado demais para o caixão que acabamos de deixar na terra fria de Porto Alegre. O cheiro de terra molhada e lírios murchos impregnou o tecido. Ele grudava em mim como uma segunda pele, uma armadura de luto que eu mal podia suportar. A chave tilintou uma única vez antes de virar a fechadura. O som pequeno e metálico ecoou na rua vazia da tarde. Era por volta das 5:30. A luz que entrava pela janela frontal já era a luz cansada do inverno gaúcho, uma tonalidade cinza e morna que fazia a sala parecer um sepulcro de concreto. Jandira entrou primeiro. Ela não parecia caminhar. Ela parecia ser arrastada pela inércia de sua própria dor. O cabelo, preso frouxamente, desmanchou-se sobre o ombro do casaco escuro. Ela parou no meio da sala de estar e ali ficou, como uma estátua de sal, fixada no ponto onde a luz batia no tapete persa. Nós tínhamos acabado de enterrar nosso filho, Ricardo. Fechei a porta. Não a bati, mas o clique do trinco ao se encaixar me pareceu um tiro de canhão no silêncio que se instalou. E que silêncio era aquele? Não era apenas a ausência de som. Era um silêncio ativo. Uma coisa viva que se movia e se expandia, preenchendo todos os vazios onde antes residiam risadas, passos apressados ou a voz grave de Ricardo perguntando se o café estava pronto. Eu tinha que fazer alguma coisa. O vazio da casa era um ímã que ameaçava me puxar para dentro de um poço de desespero. Se eu ficasse parado, ao lado de Jandira, eu desmoronaria. Eu me tornaria pó. Minha mente não pensava em Mariana, a nora viúva, ou em como seria o amanhã. Minha mente se agarrava desesperadamente aos pequenos sacramentos da rotina. Comecei pelo terno. Os sapatos de couro lustrados para a ocasião foram desamarrados e colocados lado a lado no capacho, alinhados com uma precisão maníaca. Retirei o paletó. O tecido de casimira era quente e macio nas minhas mãos, e eu o dobrei na cadeira de jantar mais próxima, a que Ricardo costumava usar quando vinha nos visitar nos domingos. Coloquei o relógio de pulso, que me incomodava, sobre a cômoda de madeira escura no corredor. Eu desprendi a gravata. Estava tão apertada que a pele do meu pescoço formigava, vermelha sob a camisa branca amarrotada. Era como se a gravata tivesse segurado a respiração por mim durante as últimas 72 horas. Vou fazer um chá, Jandira, avisei. Minha voz soou estranha, áspera e alta demais. Jandira não respondeu, mas vi seus olhos se moverem apenas 1 milímetro para me registrar. Fui para a cozinha. O ambiente ali era ainda mais opressor. Quando saímos pela manhã, o sol prometia um dia morno, e Jandira tinha deixado a louça do café sobre a bancada de granito claro, 2 xícaras de porcelana com desenhos florais, um pote de geleia de morango quase cheio, e os migalhos de um pão de forma na tábua de corte. Tudo estava exatamente como havíamos deixado. Uma cena de um dia que nunca voltaria. Uma moldura congelada no tempo antes da dor se tornar este peso insuportável. Liguei a chaleira elétrica. O chiado baixo da água começando a esquentar era o único som que ousava quebrar o silêncio. Eu precisava de vapor, de calor, de algo que me trouxesse de volta à realidade palpável. Abri o armário e peguei as ervas. Camomila. Sempre camomila para os nervos. Meus olhos escanearam a despensa. Tudo organizado, tudo em seu lugar. Eu era Osvaldo, o homem da rotina, o homem que mantinha tudo em ordem, mesmo que o mundo tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Havia uma sacola de supermercado esquecida perto da lixeira. Dentro, uma caixa de iogurte e um maço de cigarros que não eram meus. Ricardo havia estado aqui na noite anterior ao acidente. Ele havia deixado aquilo ali. Peguei o maço de cigarros. Não fumava há 20 anos. O cheiro do tabaco forte, aquele aroma que me lembrava as tardes de futebol no pátio com meu filho adolescente, encheu minhas narinas. O maço estava lacrado. Eu o coloquei de volta na sacola, a mão tremendo levemente. A chaleira desligou com um estalo suave. Fui até a sala, segurando a caneca de chá, o calor da porcelana queimando meus dedos. Jandira ainda estava no mesmo lugar, a sombra da dor pairando sobre ela como um véu. Beba, ordenei mais para mim do que para ela.
Entreguei a caneca. Ela a aceitou, mas não bebeu. Sentei-me no sofá, na extremidade oposta, deixando uma distância de pelo menos 1,5 metros entre nós. Um espaço de segurança contra a contaminação da dor alheia. Olhei para a estante de livros, para a foto de família tirada na formatura de Ricardo, para o porta-retratos de Mariana no cavalete. 742 palavras. Eu tinha que manter a ordem. Eu tinha que sobreviver a esta noite. E a rotina era o único bote salva-vidas no oceano deste vazio. O vapor do chá de camomila sumia lentamente no ar frio da sala de estar. Jandira segurava a caneca como se fosse um peso morto, sem dar um gole sequer. A porcelana branca e fina parecia estranha nas mãos que sempre estiveram ocupadas lavando, cozinhando, plantando. O calor que eu esperava que a confortasse estava sendo desperdiçado no ambiente pesado. O chão está frio, murmurei, quebrando o silêncio. Devias ter posto as tuas meias de lã. Ela apenas piscou. Seu olhar estava fixo em um ponto atrás da minha cabeça, na parede onde ficava o quadro de arte moderna que Ricardo nos dera de presente de Natal, cheio de cores vivas e traços confusos. Hoje, as cores pareciam zombeteiras, agressivas. Eu queria perguntar sobre a cerimônia, sobre os próximos passos, sobre a burocracia do luto, mas cada palavra morria na minha garganta. Estávamos flutuando, separados por quilômetros de dor não dita. 8 anos de casamento de nosso filho com Mariana haviam nos ensinado a medir as palavras com ela, mas não havíamos antecipado que a morte nos ensinaria a medir as palavras entre nós. Permanecemos sentados por talvez 2 horas, olhando para o nada, apenas ouvindo o tic-tac do relógio antigo na lareira. A rotina não funcionava se ela não cooperasse. Sem Jandira, eu era apenas um homem velho e perdido. Olhei para o relógio da parede. Era quase 1 hora da madrugada. 2h37 para ser exato. O sono não viria. Levantei-me, o corpo protestando com um rangido de ossos. Fui até a janela da frente, puxando a cortina de gaze apenas o suficiente para espiar a rua Quintino Bocaiúva vazia. A brisa fria de Porto Alegre agitava as copas das árvores. E foi ali que o primeiro ruído impróprio quebrou a paz mortuária da casa. Um carro, não o nosso, nem o do vizinho Adalto. Um motor desconhecido que parou bruscamente junto ao portão. A porta do passageiro se abriu com um clac metálico, seguido pelo som inconfundível de sapatos de salto alto batendo no concreto da calçada. Era Mariana. E ela não estava sozinha. Recuei da janela, mas permaneci no corredor escuro, observando. Jandira continuava imóvel no sofá. O corpo dela parecia ter se desligado de qualquer estímulo externo. A chave girou na fechadura da porta da cozinha. A chave que Ricardo havia mandado fazer para ela há 5 anos. Por segurança, ele dissera. Mariana entrou. Ela não ligou a luz principal. Apenas a pequena luz de serviço sobre o fogão, que iluminava mal o chão de azulejos. A silhueta dela era alta e tensa. Ela usava um vestido escuro. E o cabelo loiro, antes cuidadosamente preso para o funeral, estava solto e desalinhado. Atrás dela entrou um homem, um estranho, alto, de ombros largos, com a barba por fazer, talvez na casa dos 40. Ele parecia perfeitamente à vontade, fechando a porta com um chute leve do calcanhar. Não era um vizinho, nem um colega de trabalho, nem alguém que eu tivesse visto antes nas reuniões de família. Este estranhamento instantâneo me atingiu com a força de um soco. Eles estavam agindo como se a casa estivesse vazia, como se o luto não existisse, como se meu filho não estivesse morto havia apenas 36 horas. Mariana pegou algo na bolsa e jogou as chaves em cima da bancada de mármore com um barulho seco. Ela virou-se para a sala de estar, onde a penumbra ainda reinava. Ela podia nos ver. Ela tinha que nos ver. Seus olhos encontraram os meus por um nanosegundo, antes de desviar rapidamente para a escuridão do corredor. Um reconhecimento frio, vazio de qualquer emoção esperada. Zero surpresa, zero respeito. Ela não disse boa noite. Não perguntou por Jandira. Não sussurrou o nome de Ricardo. Fica à vontade. Ela disse ao homem, sua voz baixa, quase rouca, mas com um timbre de familiaridade que me fez sentir náuseas. Vou pegar as toalhas no armário de cima. O homem apenas assentiu.
tirando o casaco e pendurando-o no encosto da cadeira da copa, um gesto de domínio. Ele estava em casa. Eu permaneci ali, no meio do corredor, um fantasma em minha própria residência. A rotina foi estraçalhada, não por dor, mas por uma invasão. Senti a necessidade de gritar, de perguntar quem ele era, mas a palavra ficou presa. Eles desapareceram no corredor lateral que levava aos quartos. O barulho sutil de uma porta se fechando marcando o fim daquela cena sórdida. Eu não dormi. Fiquei sentado na poltrona da sala de estar, a mesma que Ricardo costumava ocupar para ver jogos. O sol de Porto Alegre começou a filtrar pelas janelas por volta das 7h15 da manhã, um amarelo fraco, melancólico. Jandira ainda estava adormecida, curvada no sofá, o chá intocado ao lado dela. O cheiro de café fresco me acordou totalmente, mas não era o meu café. Era mais forte, mais amargo, com um aroma de torra que eu não comprava. O homem, o estranho, estava na cozinha. Ele usava apenas uma camiseta e shorts e abria a geladeira como se fosse dele. "Bom dia", ele disse olhando para mim com indiferença enquanto tirava uma caixa de iogurte da prateleira. O mesmo iogurte que Ricardo havia comprado. Ele não esperou por resposta. Voltou para o corredor, desaparecendo no quarto novamente. Eu me levantei, movido por uma indignação que finalmente suplantava o vazio. A invasão tinha que acabar. Antes que eu pudesse alcançar a cozinha, Mariana saiu do corredor já vestida, com uma expressão calculadamente dura no rosto. Ela estava pronta para a guerra. "Temos que conversar, Osvaldo", ela disse, a voz cortante, sem o mínimo de simpatia. Eu me postei na frente dela. 7 da manhã, e minha nora estava me confrontando na sala de estar, poucos metros do lugar onde meu filho havia dado o último abraço em nós. "Quem é aquele homem, Mariana?" Perguntei, minha voz baixa, controlada. Eu não queria acordar Jandira com gritos. Ela sorriu, um sorriso vazio, sem alegria. "Não é da sua conta. Ele é meu, e eu estou no meu direito." "Direito de quê? De trazer um desconhecido para a casa do seu marido 48 horas depois que ele morreu?" O sorriso desapareceu. Os olhos azuis dela se tornaram frios, metálicos. "Quero que vocês dois saiam daqui. Hoje." Recuei um passo. Eu mal tinha processado a presença do amante. E agora isso. "O quê? Você está louca? Esta é a nossa casa." "Não, Osvaldo. Esta era a casa do Ricardo. E agora, pela lei, é a minha casa. E eu não quero a presença de vocês aqui." Ela se inclinou, aproximando o rosto do meu, o cheiro de um perfume caro me invadindo as narinas. 660 metros quadrados, Osvaldo. A casa vale uma fortuna. E eu sou a viúva, eu sou a herdeira. O plano de vocês de viverem aqui até o fim não vai acontecer. Ela apontou um dedo para mim, e a frase, o título da usurpação, ecoou na sala silenciosa. "Eu sou a viúva, e esta casa é minha. Vocês não podem morar aqui." Eu não conseguia piscar. O perfume caro de Mariana parecia sufocar o ar, mas era a frieza de seus olhos azuis que me paralisava. 7 da manhã, e a viúva de 48 horas estava desenhando a fronteira da nossa miséria. "Eu sou a viúva, e esta casa é minha. Vocês não podem morar aqui." A frase era um chicote. Ela não gritou. A voz era um sussurro letal, feito para entrar na pele. Meu corpo reagiu com um arrepio que não vinha do frio de Porto Alegre, mas de uma sensação visceral de desproteção. Eu recuei, não por medo dela, mas por medo da implacável legalidade que ela representava. Ela havia invocado a lei, e a lei, eu sabia, podia ser fria e desumana como o concreto desta mansão. Mariana não esperou por uma resposta. Ela deu meia volta, a coluna reta, e desapareceu pelo corredor, presumivelmente para se juntar ao seu hóspede na profanação do quarto de Ricardo. O barulho distante de uma porta se fechando, firme e final, selou o nosso destino imediato. Fiquei parado no meio da sala, os 660 metros quadrados da casa parecendo encolher ao meu redor, transformando-os em uma jaula. A minha mente, que desde a morte de Ricardo funcionava em um ritmo glacial, de repente acelerou, disparando sinapses de pânico e memória. Lembrei-me dos murmúrios de Jandira, anos atrás, quando Ricardo e Mariana se casaram.
Osvaldo, você viu o que ele assinou? Eles mexeram nos bens. Ele é o único filho. Por que complicar? E eu, sempre o pai que confiava cegamente no sucesso e na inteligência do filho. Bobagem, Jandira. Ricardo é prudente, e eles se amam. Pare de ver fantasma. Eu tinha visto o fantasma hoje. Ele estava no sorriso gelado da minha nora. A humilhação era insuportável. Se Mariana podia nos expulsar, precisávamos de tempo. Precisávamos de um advogado. Mas para lutar, eu precisava de munição, de fatos. Eu precisava saber exatamente o que Ricardo havia feito. Dirigi-me ao escritório dele, no canto da sala de estar. Um cubículo forrado de madeira clara, ainda intocado pelo luto. O cheiro de papel novo e café frio pairava no ar. Apenas o laptop de Ricardo havia sumido, levado pela polícia talvez, ou escondido por Mariana. Passei a mão sobre a mesa de mogno, sentindo a rugosidade familiar da madeira que ele escolhera. Abri as gavetas. Estavam desordenadas. Contratos de fornecedores, manuais de software, canetas. Na terceira gaveta, a que ficava perto do chão, havia uma pasta mais grossa, cinza, com a etiqueta escrita à mão por Ricardo. Docs. Importantes. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a pasta na mesa para abri-la. Meu coração batia contra minhas costelas com a força de um tambor desregulado. Ali estavam 3 ou 4 documentos que eram como adagas frias em meu peito. O primeiro era um aditivo a um contrato de união estável. A data era de 3 meses atrás. Lá, em letras miúdas, estava estipulado que, em caso de falecimento de qualquer um dos cônjuges, o imóvel principal, esta casa, passaria automaticamente para a posse integral do sobrevivente, minimizando o impacto de herdeiros colaterais e ascendentes. Ricardo havia assinado abrindo mão silenciosamente de nossa segurança. Abaixo, havia uma minuta de consulta jurídica, rabiscada em papel timbrado. Eu mal consegui ler a letra do advogado, mas o teor era claro. Mariana já vinha consultando sobre as especificidades do direito de habitação do idoso e como derrubá-lo. O texto mencionava comprovação de dependência financeira nula e uso de má-fé na ocupação. Ela não estava improvisando. Ela estava planejando isso antes de Ricardo sequer morrer. Talvez até estivesse orquestrando enquanto ele definhava na UTI. O incômodo se tornou um náusea fervente. Peguei os papéis e, cambaleando, fui até o quarto onde Jandira ainda tentava se recompor. Ela estava sentada na cama, vestida com seu robe de seda azul marinho, pálida e com os olhos inchados. Osvaldo, o que aconteceu? Por que você demorou tanto? Eu joguei os documentos na colcha, espalhando as folhas com fúria. Aconteceu que ela vai nos botar para fora. Aconteceu que ela estava planejando isso, Jandira. Ela não esperou nem o enterro. Jandira pegou os papéis. Seus olhos escanearam o texto em um silêncio assustador. Quando ela terminou, o branco de sua pele estava manchado de vermelho, a raiva a consumindo. Ela amassou as folhas na mão, e o barulho seco do papel de advocacia ecoou no silêncio do quarto. Ela não chorou. Ela me olhou, e o olhar dela era mais pesado que o meu luto. Você não viu, Osvaldo? Você estava cego pela arrogância de ser o pai do homem bem-sucedido. Eu te avisei. Eu te avisei sobre essa menina. Desde que ela chegou e começou a botar o nariz nos nossos negócios. Ela se levantou, a figura miúda tremendo. Você achou que estava tudo bem. Achou que era só um detalhe no casamento deles. Um papel. Um detalhe. E agora? E agora? Jandira soltou um grito rouco. Um som que não era de dor, mas de terror total. E atirou os papéis no meu peito. Você foi complacente, Osvaldo. Nós vamos parar na rua. É culpa sua. Por que você deixou o Ricardo fazer o que ele quis? Por que você sempre deixou ele fazer o que ele quis? A frase me atingiu. Não como um questionamento, mas como a revelação de um medo antigo. A minha passividade, a minha confiança desmedida na vida, havia matado a segurança que eu tinha prometido à minha esposa. Eu não era mais o protetor. Eu era o culpado. E agora, éramos apenas 2 velhos, sentados sobre o túmulo de nosso filho, e prestes a perder o último pedaço de chão que nos restava. O grito de Jandira,
Não foi a pior parte. O pior foi o silêncio que o seguiu. Um silêncio cheio de ecos e acusações que ficavam penduradas no ar pesado do nosso quarto. Eu não consegui responder. Não consegui contestar a lógica brutal de sua dor. Ela estava certa. Minha presunção, a minha fé cega na estabilidade construída por meu filho, nos tinha levado a este precipício. Eu me virei, o peso dos meus 62 anos e da minha culpa me puxando para o chão. Eu precisava de ar, mas, sobretudo, precisava fugir daquele olhar de Jandira, que me desnudava e me via como o homem falho que eu era. Saí do quarto e andei sem rumo pela casa que, em breve, não seria mais nossa. O lar que havíamos edificado, tijolo por tijolo, que Ricardo havia preenchido com seu sucesso e ambição, agora parecia um museu em liquidação. Os móveis, as tapeçarias persas, as estantes de mogno cheias de livros, tudo parecia aguardar o inventário final, a carimbada de Mariana na papelada que selaria o nosso destino. Eu me refugiei no meu antigo escritório, no 3º andar, um cubículo quase esquecido, mas que tinha uma vantagem crucial. Dali, a janela dava para o pátio interno e a ala social. Eu me sentei na poltrona de couro desbotada e me transformei em uma estátua. Nos primeiros dias, eu mal comia. Eu estava digerindo a verdade, e ela tinha o sabor amargo do fel. O luto era um peso, a traição era um veneno. Minha rotina se tornou a da observação. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa de Porto Alegre. Enquanto Jandira permanecia trancada, alimentada apenas por minha teimosia e o senso de que precisávamos de estratégia, eu assistia ao espetáculo lá embaixo. O espetáculo era a vida de Mariana. Ela não estava de luto. Não havia véus pretos ou olhares vazios. Em vez disso, havia uma euforia contida, uma satisfação perigosa que irradiava dela como calor no inverno gaúcho. E havia Diego. Ele havia deixado de ser o amigo solícito e se tornara o dono da casa, o patrão, disfarçado de consolador. Eu os via no jardim. Viam-nos na cozinha gourmet que Ricardo tanto gostava. Viam-nos no final da tarde, sentados na varanda, tomando vinho chileno caro que meu filho havia guardado para ocasiões especiais. Eles riam. Eles se tocavam, não com a timidez de um novo romance, mas com a familiaridade descarada de quem não precisa mais se esconder. O ressentimento começou a congelar o calor restante em meu peito. Eu não estava mais triste por Ricardo. Eu estava enojado por eles. Eles estavam profanando o espaço dele, a memória dele. Aos poucos, minha observação começou a se tornar menos emocional e mais analítica. Eu não estava apenas vendo a indecência. Eu estava buscando os fios. Eu os vi uma noite, sentados à mesa de vidro temperado, espalhando papéis, certamente os mesmos papéis que Jandira havia amassado em nosso quarto. Mariana usava um dos pijamas de seda que Ricardo tinha lhe dado, e Diego estava com uma camisa casual, os braços musculosos cruzados sobre o mármore. Eles falavam baixo, mas o escritório estava silencioso o suficiente para que, com o vidro um pouco aberto, eu conseguisse captar fragmentos. Eu ouvi Mariana rir e dizer: "Você viu a cara dele?" O velho pensou mesmo que a gente não tinha notado. Ela não estava falando do vizinho Adalto ou de alguém aleatório. Ela estava falando de mim. Mas foi o que veio depois que acendeu uma luz fria e terrível em minha mente. Não era sobre o futuro deles. Era sobre o passado de Ricardo. Eu ouvi Diego sussurrar, com uma intimidade que me revirou o estômago: "Fomos rápidos demais, Mari. O Dr. Fontes quase estragou tudo. Precisávamos que ele assinasse aquilo antes que..." Diego parou, seus olhos procurando por sombras na casa. Mas ele não precisou terminar a frase. Meu coração parou de bater por um longo instante. Eles não estavam apenas esperando a morte de Ricardo para ficarem juntos. Eles estavam monitorando-o, gerenciando a situação, garantindo que certos documentos fossem firmados em momentos específicos. Documentos. Antes que Ricardo se fosse. Eu recuei da janela, o corpo inteiro tremendo, mas não de medo. Era uma vibração de realização gelada. O que eu achava ser uma traição pós-morte era, na verdade, uma trama fria e calculada,
que se desenrolava há tempos, talvez desde o momento em que meu filho, cego de amor, a levara para o altar. Eles não haviam começado um romance após o funeral. Eles estavam apenas concluindo um plano. E o alvo, a peça central desse plano meticuloso, havia sido meu filho. Naquele instante, o luto deu lugar a algo duro e afiado. Eu não era mais o velho culpado e passivo. Eu era o observador. E eles, a dupla feliz e vitoriosa, estavam sendo estudados sob a lente de um pai que acabara de descobrir que a morte de seu filho não havia sido apenas uma tragédia, mas uma engenharia cruel. Eu iria achar a falha. Eu iria achar a assinatura errada. Eu faria Jandira ter de volta o chão que eu, por arrogância, havia deixado que nos fosse roubado. O ressentimento frio havia se instalado. Comecei a tomar notas. Osvaldo, o fantasma no terceiro andar, começava a caçar. Aquele quarto no terceiro andar, que antes fora meu refúgio e depois meu calabouço, transformou-se em um observatório. Eu tinha o mapa, e os alvos estavam se movendo livremente sob minhas janelas. Mas antes de me lançar no campo de batalha, eu precisava entender as regras do jogo que eles haviam estabelecido. E o único que poderia me dar um panorama frio da situação era o homem cujo nome havia sido sussurrado naquela noite terrível, Dr. Fontes. Entrar em contato com ele exigiu um exercício de furtividade que me faria rir, se a situação não fosse tão grave. Eu não poderia usar o telefone fixo, e meu celular era um tijolo esquecido. Fui até o quarto de Ricardo, peguei o aparelho antigo que ele usava para trabalho, um número que Mariana e Diego, presumi, ignoravam, e liguei para o escritório, usando uma voz que parecia pertencer a outra pessoa. Eu precisava de um horário, e precisava ser rápido. O escritório do Dr. Fontes ficava no centro histórico de Porto Alegre, em um prédio com fachada imponente e elevadores lentos que rangiam em protesto. Era um lugar onde o tempo parecia estar em suspensão, envolvido no cheiro seco de papel envelhecido e cera de móveis antigos. A sala de Fontes era exatamente o que se espera de um advogado de família tradicional. Estantes de madeira escura abarrotadas, uma mesa de mogno maciça que parecia um campo de batalha, e o silêncio respeitoso que só o dinheiro pode comprar. Ele parecia cansado, quase envelhecido desde a última vez que o vira no funeral, 3 ou 4 semanas atrás. Osvaldo, meu Deus, sente-se. Sinto muito por tudo o que aconteceu, disse ele, ajeitando os óculos de aro fino. Não lhe dei tempo para cumprimentos protocolares. Fui direto ao ponto, evitando a armadilha emocional do luto. Fontes, eu preciso que você me explique, sem rodeios ou eufemismos legais, a situação dos bens de Ricardo. Eu o vi hesitar. Ele sabia que eu estava ali não como um pai de luto, mas como um pai desconfiado. O que exatamente o preocupa? A documentação está... Ele buscou a palavra. Em ordem. Eu quero saber o que significa em ordem. E quero saber a implicação da pressa. Fontes respirou fundo, soltando o ar lentamente, como se estivesse abrindo um código legal pesado. Ricardo, como você sabe, deixou um testamento válido, registrado meses antes de seu falecimento. Nada atípico, considerando o histórico de saúde. Nele, ele nomeia Mariana como sua herdeira universal, respeitando, claro, a parte legítima que lhe cabe como cônjuge meeira. E Jandira. E eu. Legalmente, nada além do que já possuíam ou de possíveis legados específicos que não foram feitos. Mariana é a administradora de fato, Osvaldo. Ela é a viúva, e o testamento a protege quase integralmente. Senti um formigamento frio no pescoço. Era pior do que eu imaginava. E se eu contestar? Se eu alegar que Ricardo não estava em plena capacidade de decisão quando assinou esses papéis, Dr. Fontes fez um gesto de desânimo, recostando-se na cadeira de couro. Essa é a complexidade, Osvaldo. Não estou dizendo que é impossível, mas é uma batalha que exigirá um custo emocional e financeiro avassalador. Primeiro, o ônus da prova recairá sobre você. Teríamos que provar a incapacidade no momento da assinatura. E todos os documentos foram firmados perante testemunhas, com pareceres médicos favoráveis na época. Ele fez uma pausa,
os olhos fixos em um ponto na prateleira superior. E, segundo, a lentidão. Uma contestação de testamento pode levar anos. No mínimo, 2 ou 3 anos aqui em Porto Alegre, apenas na primeira instância. Durante esse tempo, Mariana continua como a única com poder de decisão sobre a administração do espólio. Ela tem a vantagem do tempo e da posse, Osvaldo. A palavra tempo pairou na sala, densa e opressiva. Eles haviam planejado para a lentidão do sistema. Eles haviam garantido que a burocracia, essa engrenagem fria e implacável, trabalhasse a seu favor. Eles se moveram na velocidade da luz para garantir os papéis e agora estavam cobertos pela lentidão da lei. Então, balbuciei, sentindo-me subitamente pequeno na vastidão daquela sala. Eu não posso fazer nada a respeito da casa de vocês, dos investimentos, até que a justiça decida. Exatamente. E mesmo que você inicie o processo hoje, ela tem legalmente todos os trunfos na mão por um período indefinido. Ela pode vender, pode alugar, pode gerir como quiser, contanto que mantenha o valor do espólio sob controle, o que é subjetivo no contexto. Ela está blindada. A sensação de realização gelada que tive na noite da escuta foi substituída por uma impotência sufocante. Eu havia me transformado no caçador, mas descobria que as presas estavam protegidas por um muro de aço chamado direito civil. Eu não podia simplesmente invadir. Eu precisava de uma chave legal. E no momento, a única chave que existia pertencia a eles. Saí do escritório do Dr. Fontes com a cabeça girando. Não apenas Mariana e Diego tinham planejado a morte de Ricardo, mas tinham planejado a vida após a morte, garantindo que qualquer reação minha fosse abafada por pilhas de papel e anos de espera. Meu plano de ação rápida desmoronou. Eu não era Osvaldo, o observador ativo. Eu era Osvaldo, o velho desesperado enredado na teia legal que eles haviam tecido meticulosamente. No entanto, um detalhe não me escapou. Fontes estava muito reservado sobre o conteúdo do testamento, mas sobre o processo, ele foi transparente, lento. A conspiração não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a total anulação de qualquer chance de intervenção da família. O ressentimento endureceu-se ainda mais. Se eu não podia atacar de frente, precisava achar algo fora dos trâmites legais. Eu faria minha própria investigação. Eu acharia a falha humana, o erro de cálculo que o rigor do Dr. Fontes não havia detectado. Se o sistema era lento, minha vingança teria que ser paciente, mas cirúrgica. E eu não contaria com advogados. Eu contaria com os olhos de um pai. Eu precisava de prova de fraude, não de questionamento de vontade. E eu sabia exatamente onde procurar essa prova. Nos fragmentos da vida que Ricardo me deixara para trás. Eu precisava sair do escritório do Dr. Fontes e do ar-condicionado gelado. Precisava do calor úmido de Porto Alegre para me lembrar de que ainda estava vivo, mesmo que, legalmente, eu estivesse morto. O direito civil me havia dado uma surra silenciosa, e meu corpo doía como se eu tivesse levado uma surra de fato. Subi no carro e dirigi pelas avenidas movimentadas, vendo a cidade passar sem registrar nada, além da minha própria respiração. A vingança, eu havia decidido, seria lenta, seria paciente, seria minha. Cheguei em casa no final da tarde, por volta das 5h45. O sol de outono ainda estava forte, mas já começava a se inclinar, pintando o céu de um amarelo cansado. Estacionei na frente de casa e fiquei sentado por 1 minuto. Não queria entrar. Não queria encarar o silêncio que Ricardo havia deixado. O lar, que deveria ser meu santuário, havia se tornado o epicentro da minha miséria. Quando finalmente desci do carro, vi Neide. Neide, nossa vizinha da frente. Uma mulher de 60 e poucos anos com os cabelos cor de palha sempre presos num coque firme. Ela estava ajoelhada junto ao muro, vestindo luvas de jardinagem verdes e transplantando umas mudas de hortênsia roxa que ela amava. O cheiro de terra molhada subia suavemente. Osvaldo, meu Deus do céu, que bom te ver. A voz dela era suave, mas carregada daquela simpatia excessiva que a vizinhança usa como bálsamo para o luto alheio. Ela se levantou com um grunhido, tirando as luvas. Neide, tudo bem? As hortênsias estão lindas. Eu disse, forçando um sorriso que deve ter parecido mais uma careta. Ah,
Estão tentando sobreviver ao calor seco. Mas me diga, como você está? Eu não o vejo há uns dias. Eu sabia que ela queria perguntar sobre o inventário, sobre Mariana, sobre o futuro da casa que Ricardo deixara. Ela não perguntou diretamente, claro. Vizinhos de longa data em Porto Alegre têm códigos de conduta muito estritos. Estou bem, Neide. Cansado. Muitas papeladas. Eu me recusei a usar a palavra advogado ou testamento. Eu me escondi atrás do eufemismo mais genérico que pude encontrar. Eu precisava fugir da realidade da conspiração, nem que fosse por 5 minutos. Eu não era o pai caçado pelo luto. Eu era apenas um homem velho lidando com burocracia excessiva. Sabe como é? Inventário é uma coisa que complica a vida de todo mundo. Ricardo não deixou as coisas tão em ordem quanto eu pensava, e agora é um corre-corre atrás de certidões, documentos. Sabe como é o Brasil? A gente precisa de 25 vias de tudo. É um absurdo. Minha voz carregava um desabafo sobre o sistema, sobre a lentidão da justiça, sobre qualquer coisa, que não fosse a frieza de Mariana e Diego. Eu estava minimizando a traição para torná-la suportável. Eu não estava sendo roubado por criminosos. Eu estava sendo atrasado por carimbos e filas. Neide me olhou com compaixão e balançou a cabeça, confirmando a lentidão do mundo. Ai, Osvaldo, é de matar. Meu pai deixou uma fazenda em Caxias e demorou 3 anos para resolver. Imagine. Mas você está certo. É papelada demais. E Mariana? Como ela está? A menção ao nome dela causou um tremor sutil no meu peito. Eu o disfarcei tossindo. Ela está focada nos trâmites dela, tentando organizar a vida. Eu observei Neide colocar as luvas de volta. Ela hesitou por um segundo, olhando para o portão de ferro que dividia nossas casas. Sabe, Osvaldo, ela começou, e o tom da voz dela mudou sutilmente, de compaixão para observação. Eu não queria dizer nada, mas, nos meses antes de tudo acontecer, eu achava Mariana muito estranha. Meu corpo congelou, mas eu mantive o semblante neutro, como um bom observador paciente. Estranha como, Neide? Eu não sei. Não é que ela fosse rude. Ela era sempre educada, mas ela não era a mesma. Ela estava sempre apressada. Não era a pressa de quem está atrasada para o trabalho, sabe? Era a pressa de quem está fugindo de algo. Ela parou de me cumprimentar no portão, parou de parar para falar sobre as hortênsias. E olha que ela sempre parava, Osvaldo. Neide gesticulou com a mão enluvada, como se estivesse afastando uma nuvem de fumaça. Nas últimas 2 semanas, eu a via entrando e saindo de casa em horários estranhos, às vezes muito tarde da noite, com o carro cheio. Eu pensei que ela estivesse ajudando Ricardo com alguma mudança de escritório, mas Ricardo parecia tão normal. Ela que parecia com o peso do mundo nas costas. Ela tinha um ar de quem estava esperando que a gente não a visse. Cada palavra de Neide era um tijolo retirado do muro que eu havia construído. O muro de que aquilo era apenas burocracia. Ela estava descrevendo a ansiedade da conspiração, a pressa de quem tenta cobrir os próprios rastros antes que o crime seja descoberto. A Neide, sem saber de nada, estava me dando fragmentos de prova de conduta suspeita. Às vezes eu via ela com o celular falando baixo, perto do carro, como se não quisesse que ninguém ouvisse a conversa. Continuou Neide sem malícia, apenas compartilhando fofoca de vizinhança. Ela estava sempre no canto escuro do jardim, mesmo de dia. Uma pessoa que se esconde à luz do sol. Eu apenas balancei a cabeça lentamente, engolindo seco. Meu desabafo sobre a papelada havia me levado direto para o coração da prova humana. Eu tinha fugido do conflito real, mas o conflito me alcançara no portão de casa, com o cheiro de terra molhada. Enfim, Osvaldo, coisas de vizinhança. Mas tenha força, viu? Pelo menos vocês ainda estão em Porto Alegre, e isso é o que importa. Neide, tenho força, e obrigado pelo carinho. Eu me despedi, sentindo um calafrio estranho, apesar do calor do final da tarde. Eu havia tentado reduzir a traição a um problema de inventário, mas a Neide, com suas 3 ou 4 observações inocentes, havia me confirmado. O problema era Mariana, não apenas a blindagem legal, era a pressa dela em esconder o crime. Era a prova que eu precisava.
E a achei não em um escritório de advocacia, mas ao lado de um canteiro de hortênsias roxas. Fui para dentro de casa com um novo foco, sentindo o peso das 800 palavras não ditas por Neide. Eu não podia mais me esconder. Eu precisava agir. Eu havia prometido a mim mesmo que agiria. A revelação de Neide sobre os movimentos noturnos de Mariana, as conversas cochichadas e a pressa em esconder algo, me deu a certeza de que a batalha não era contra documentos frios, mas contra uma pessoa hostil. Eu tinha a prova humana. Eu tinha o ímpeto. Mas o trauma, meu leitor, é uma força de inércia muito mais poderosa do que qualquer ímpeto. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude tóxica. Mariana agia dentro de casa com a desenvoltura de uma dona, enquanto eu e Jandira nos movíamos como fantasmas. O ar parecia mais pesado, carregado com a tensão de um trovão iminente. A primeira demonstração flagrante de sua ousadia aconteceu na terça-feira. Eu pretendia buscar umas pastas antigas no pequeno quarto de hóspedes, um cômodo que sempre serviu como um depósito de lembranças e papéis sem urgência. Ao girar o puxador, senti a resistência. Forcei um pouco, achando que a madeira tinha inchado com a umidade de Porto Alegre. Mas não era a madeira. Era metal. Recuei um passo e olhei mais atentamente para a porta de pinho claro. No lugar da simples lingueta interna que se trancava com um pino, havia agora um cadeado reluzente, de latão escovado, fixado na madeira com parafusos novos e agressivos. Era um mecanismo externo de alta segurança, frio e pesado, que gritava a palavra propriedade. Senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. A humilhação era física. Era como se tivessem demarcado um novo território no mapa da minha própria casa. Um território ao qual eu, Osvaldo, o dono legítimo e fundador daquele lar, não tinha mais acesso. Eu podia ter batido na porta dela ali mesmo. Poderia ter exigido uma explicação. Perguntado que tipo de criminosa entra na casa do sogro para mudar a fechadura dos cômodos. Eu estava com a garganta fechada e as mãos tremendo, pronto para explodir. Mas o medo me segurou. O medo do barulho. O medo da cena. O medo do que ela responderia, que com certeza estaria blindado por algum parágrafo legal que eu desconhecia. Engoli a saliva ácida. Fui para a sala e sentei-me paralisado. Jandira me encontrou ali, 10 minutos depois, com o olhar de quem já sabia de tudo. "O que foi isso, Osvaldo?" Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela trancou o quarto de hóspedes. Pôs uma fechadura nova. Jandira cerrou os punhos e balançou a cabeça esgotada. "E tu não vai dizer nada?" "Não, não agora. Ela quer que eu diga. Ela quer que eu crie a confusão. Minha passividade era uma estratégia burra, eu sabia. Mas naquele momento parecia a única maneira de não entregar de bandeja a vitória emocional a ela. Eu tinha sido invadido, humilhado, mas me recusava a dar a ela o espetáculo da minha raiva. O problema é que ao não reagir, eu lhe dava carta branca para continuar. E ela continuou. A invasão silenciosa das fechaduras foi rapidamente seguida pela chantagem financeira. 2 semanas depois, as contas de água e luz chegaram. Valores altíssimos, típicos de 4 pessoas vivendo confinadas em casa no inverno frio de Porto Alegre. Eu as deixei sobre a mesa da cozinha. Naquela noite, voltando do mercado, vi um pequeno post-it amarelo grudado sobre os boletos. A caligrafia de Mariana era elegante e fria. Essas despesas são relativas à manutenção da estrutura física do imóvel, que é de sua responsabilidade, Osvaldo. Eu só lido com o inventário. Favor proceder com o pagamento. Obrigado. M. Eu li e reli as 8 palavras, sentindo meu sangue gelar. Ela estava se recusando a pagar as contas básicas enquanto morava aqui e usava a eletricidade e a água com o conforto de uma rainha. Ela exigia que eu, o homem a quem ela estava roubando, arcasse com os custos de ela me roubar. A ousadia era monumental. Era uma afronta descarada. Que cinismo! Resmunguei para Jandira, amassando o post-it na mão. Tu vai deixar? Jandira não estava mais perguntando, estava cobrando. Seu rosto estava exausto. As rugas de preocupação em sua testa haviam se aprofundado para sulcos permanentes. Novamente, eu hesitei.
Pagar as contas era mais rápido e menos doloroso do que iniciar uma briga sangrenta por causa de R$ 642 de luz. Eu estava poupando minhas forças para a guerra, mas estava perdendo todas as batalhas. Eu paguei as contas. E ao fazê-lo, senti que estava assinando minha própria sentença de exílio gradual. A passividade gerou a consequência irreversível que eu temia. Não a perda material, mas a perda da minha única aliada. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava decifrar a papelada do Dr. Fontes sob a luz fraca da sala, Jandira sentou-se à minha frente. Ela não estava brava, estava apenas vazia. Osvaldo, eu não aguento mais essa casa, disse ela sem rodeios. Levantei os olhos e vi o reflexo da dor neles. Essa mulher está nos matando, dia a dia, e tu não reage. Ela nos trata como invasores e tu paga as contas dela. Eu tentei argumentar, defender minha estratégia de contenção, mas as palavras me falharam. Eu não estou te culpando, meu amor. Eu entendo tua dor, mas eu não aguento mais o ar que essa mulher respira. Eu estou ficando doente de medo e de raiva reprimida. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e proferiu a frase que me atingiu como um golpe no estômago. Meu irmão em Viamão tem um quartinho. Eu vou para lá, Osvaldo. Por um tempo. Eu não consigo te ver se diminuindo assim, e eu não consigo viver sob o mesmo teto que ela. Se eu ficar, vou acabar fazendo uma loucura. O mundo girou. Jandira, minha base, meu porto seguro. A única pessoa que ria comigo e me segurava quando eu cambaleava. Se ela fosse, eu estaria sozinho. Sozinho, cercado por muros de papel e por uma inimiga fria. Não, Jandira. Não me deixa agora. Eu preciso de ar, Osvaldo. E tu precisa enfrentar ela. Tu só vai conseguir isso quando não tiver mais o meu corpo para amortecer os golpes. Eu volto, mas eu preciso sair daqui para não te ver morrendo aos poucos. Eu tentei, com a voz embargada, fazê-la mudar de ideia, mas a decisão dela era firme. A passividade diante da fechadura e das contas havia criado um vácuo, e Jandira estava fugindo dele. Em menos de uma semana, ela arrumaria suas coisas e Porto Alegre perderia a única pessoa que se importava incondicionalmente comigo. Eu estaria sozinho, um velho de 62 anos, fechado em uma casa que não era mais minha, pronto para a guerra, mas sem um escudo. A lição era cruel. A omissão é sempre a forma mais cara de ação. A lição da omissão era um ácido corroendo minhas entranhas. Jandira se foi na manhã do 7º dia. Não houve drama. Apenas a quietude devastadora de uma mala sendo arrastada até o portão e o motor do táxi engolindo o som de Porto Alegre. Ela me beijou na testa, os olhos úmidos, e me disse o que eu já sabia, que eu precisava ser forte e que voltaria quando a fumaça da batalha dissipasse. Mas a fumaça só aumentou. A casa, que já era pesada, virou um mausoléu. A ausência de Jandira era um buraco físico no tecido do dia a dia. Não havia o cheiro de café forte às 6 da manhã, nem a risada rouca quando eu contava uma piada velha. Havia apenas o silêncio e o rangido da porta de Mariana no andar de cima, um som que agora parecia o clique de um relógio que corria contra mim. Eu estava sozinho, um velho de 62 anos, com a coluna curvada pelo luto e a humilhação. Mariana percebeu imediatamente o vácuo. Ela começou a descer mais vezes. Não para falar comigo, mas para me inspecionar, como se eu fosse uma peça de museu coberta de mofo. Seus passos no piso de madeira eram calculados, deliberados, e eu me encolhia em minha poltrona como um cachorro sarnento. Eu sabia que precisava agir, mas a tristeza me paralisava, transformando as horas em gelatina densa. Tentar estudar a papelada do Dr. Fontes era inútil. As letras dançavam e o peso da perda obscurecia qualquer foco. Na 4ª noite após a partida de Jandira, eu me levantei, não para comer ou dormir, mas movido por uma necessidade visceral de ordem. Se eu não podia controlar Mariana, pelo menos podia controlar o pó. O quarto de Ricardo, meu filho, era o último santuário intocado desta casa. Desde que ele se mudou, a porta permanecia fechada. Eu limpava o resto da casa, mas o quarto dele era um museu de memórias felizes que eu temia profanar, com minha desgraça atual. Abri a porta e o ar parado me atingiu.
cheiro de poeira fina, de papel velho e, estranhamente, de desodorante masculino que ele usava na adolescência. Uma explosão de 20 anos de vida me envolveu. Comecei pelas prateleiras de livros. Um ritual. Tirar cada volume, espanar e colocá-lo de volta. Era um trabalho estúpido, mas me dava um ponto de apoio. Lá estava a coleção de ficção científica que havíamos lido juntos, e os velhos livros de história do colégio. Cheguei à pilha mais afastada, aquela que Ricardo usava para calçar a escrivaninha que ficava manca. Eram livros acadêmicos, densos e esquecidos. Peguei o volume mais grosso, um tomo amarronzado de economia e direito empresarial, que ele havia abandonado no primeiro ano da faculdade. Era pesado. Ao retirá-lo, senti uma resistência. Não era só o peso do papel. Algo estava dentro. O livro estava ligeiramente mais largo em uma seção. Abri-o e notei que a capa havia sido cuidadosamente descolada na parte interna e refeita, criando um pequeno esconderijo perfeito, um bolso de papelão. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma súbita descarga de adrenalina fria. Com a ponta do dedo, puxei o conteúdo do bolso. Era um envelope pardo, datado de 15 anos atrás. O carimbo da prefeitura ainda visível. Dentro, havia uma pasta fina. Eu a abri. Era uma cópia autenticada, com o selo do cartório de Porto Alegre. Não era uma carta, nem uma apólice de seguro. Era algo infinitamente mais pesado. A escritura de doação da casa para Ricardo. Eu sempre soube que havíamos doado o imóvel em vida, em um movimento para facilitar o planejamento sucessório, convencidos de que jamais precisaríamos lutar por ele. Mas havia uma ressalva que eu tinha esquecido, uma cláusula de segurança que Ricardo, sempre cauteloso, havia insistido em manter. Meus olhos percorreram as linhas, e o mundo parou. Lá estava, escrito em negrito na segunda página, o parágrafo que mudaria tudo. Fica expressamente instituído o usufruto vitalício e exclusivo do andar térreo e da garagem anexa em favor de Osvaldo dos Santos e Jandira Teixeira dos Santos, usufrutuários, não podendo tal direito ser revogado ou cedido sob nenhuma hipótese pelo nu proprietário ou seus herdeiros. Usufruto vitalício. Mariana não estava apenas sendo rude, ela estava violando a lei. O andar térreo, o andar que ela havia fechado com aquela fechadura ignóbil, me pertencia por direito, legal e irrevogável, até o dia da minha morte. A fechadura, as contas, a humilhação, tudo se baseava em uma mentira conveniente para ela. O choque foi avassalador. Não era apenas uma prova, era a arma que eu precisava. O medo paralisante que havia me dominado por meses deu lugar a um calor gelado, uma determinação que nunca havia sentido. Fechei o envelope e o apertei contra o peito. A solidão e a dor pela partida de Jandira ainda estavam ali, mas agora eram um combustível. Eu estava sozinho, sim, mas eu não era mais indefeso. Eu não era mais o velho patético encolhido em sua poltrona. Eu era o legítimo usufrutuário, e a guerra começaria agora. Mariana pensava que tinha a casa. Ela estava prestes a descobrir que, legalmente, ela era apenas a herdeira de um andar de cima, e que o velho Osvaldo, que ela tanto desprezava, tinha a chave mestra de volta em suas mãos. A omissão é a forma mais cara de ação, e a ação seria imediata. Eu tinha a prova. Eu só precisava de um telefone e do número do Dr. Fontes. A lição de Jandira era que eu precisava de ar, e agora eu respirava o fogo da retaliação. A descoberta não me deixou dormir. Não era adrenalina, mas um fluxo elétrico que parecia ter religado circuitos há muito tempo atrofiados. O sol nasceu sobre Porto Alegre, filtrando-se pelas persianas do quarto de Jandira, e eu ainda estava sentado na poltrona da sala, com a escritura embrulhada no envelope pardo, apertada na mão como um mapa de guerra. Eu havia dito a mim mesmo que ligaria imediatamente para o Dr. Fontes, mas a cautela do velho Osvaldo, que Ricardo tanto criticava, se misturou à nova ferocidade. Eu tinha a prova, mas eu não era um advogado. Eu era um homem que havia se arrastado por 8 meses de luto e humilhação. Eu precisava de um plano tático antes de iniciar a ofensiva legal, lançar-me de cabeça, sem entender as implicações burocráticas daquele usufruto vitalício,
seria dar a Mariana a chance de me desarmar antes que o tiro fosse disparado. Eu precisava de ar, Jandira havia me ensinado, mas agora eu precisava de um navegador. O navegador de burocracia, na minha rua, sempre fora o Adalto, o vizinho Adalto. Ele era um tipo esquisito, reservado ao extremo, mas trabalhara 30 anos como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Ele era um rato de arquivo, um mestre da papelada e dos trâmites oficiais. Ele não gostava de envolvimento pessoal. Sua casa era organizada com a precisão de um cartório, mas ele respeitava o procedimento. E era exatamente de procedimento que eu precisava. Me levantei. Era a primeira vez, desde o enterro de Jandira, que eu sentia meus joelhos firmes e o sangue quente. Coloquei uma camisa de botão, arrumei o cabelo com água e pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho e vi mais do que apenas a sombra de um homem. Vi o proprietário, o usufrutuário, o homem que estava prestes a lutar pela memória de sua esposa. Levei a escritura e uma cópia simples, apenas por precaução. A casa de Adalto ficava a 2 quadras da minha, um percurso que, até ontem, me pareceria a travessia de um deserto. Bati à porta dele às 9 horas da manhã. Adalto abriu, vestindo um colete de tricô sobre uma camisa social impecável, mesmo em casa. Seus óculos de aro fino deslizaram pelo nariz enquanto ele me inspecionava, surpreso pela minha visita não anunciada. Osvaldo, que surpresa! Aconteceu algo? Ele perguntou, a voz polida e desconfiada. Adalto, preciso de um minuto seu. É estritamente confidencial. É sobre a casa. Ele hesitou. Seu medo do conflito era palpável. Osvaldo, sabe que eu não me meto em assuntos de família. Não é sobre família, Adalto. É sobre lei. Me ajude a entender um documento. A palavra documento pareceu acalmá-lo como um chamado profissional. Ele me conduziu até sua sala, onde as prateleiras eram repletas de códigos e manuais. Era quase um escritório de advocacia amador. Sentei-me, respirei fundo e coloquei a escritura na mesa de centro, que estava estranhamente limpa, sem sequer uma marca de copo. Adalto, você conhece o histórico. Doamos a casa ao Ricardo. Agora estou tendo problemas com a nora. Eu comecei, tentando ser o mais objetivo possível. Eu revirei meus papéis antigos e encontrei isso. Empurrei a escritura aberta para ele, apontando para o parágrafo em negrito. Adalto pegou o documento como se fosse uma joia frágil e começou a ler, primeiro de forma superficial, depois seus olhos voltaram ao parágrafo do usufruto. O silêncio que se seguiu foi o mais gratificante da minha vida recente. Ele não era uma pessoa de reações emotivas, mas seus lábios se apertaram em uma linha fina, e seus olhos arregalaram-se ligeiramente por trás das lentes. Ele leu novamente, murmurando a frase para si: usufruto vitalício e exclusivo do andar térreo e da garagem anexa. Ele ergueu a cabeça e me olhou. O respeito em seu olhar havia triplicado. Osvaldo, ele disse, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Isto é a chave mestra. É uma blindagem legal que a Mariana não tem como derrubar. Ela é a proprietária, sim, mas a propriedade está desmembrada. O direito de uso e posse, a coisa mais importante na prática, pertence a você e a Jandira, ou agora apenas a você, e é vitalício, até o seu último dia. O ar que eu respirava pareceu se purificar. Então ela está me bloqueando e me cobrando contas de algo que é meu por direito? Perguntei. Ela não pode sequer tocar na porta do térreo sem sua autorização, Osvaldo. Isso é violação de domicílio, se você levar para esse lado. Ela está agindo na má-fé de que você não sabia que tinha este direito. É uma ação jurídica fortíssima contra ela. A frieza de Adalto era reconfortante. Ele não estava me dando um ombro amigo. Ele estava me dando a lei. O que eu faço agora? Adalto se recostou na poltrona e cruzou os braços, assumindo a postura de consultor burocrático. Você não liga para o Fontes ainda. Pelo menos não para abrir o jogo. Você tem a prova. Agora precisa formalizá-la e documentar a ofensa. Primeiro, vá ao cartório de registro de imóveis. Peça uma certidão de matrícula atualizada com a cláusula de usufruto bem clara
é o seu alicerce. Segundo, você precisa de um registro da sua notificação a ela. Ele pegou uma caneta e um bloco de anotações milimetricamente alinhado. Você não vai simplesmente falar. Você vai enviar uma notificação extrajudicial, um documento formal, talvez com o fontes, mas ele só precisa ser o mensageiro. O texto deve ser simples e duro, informando-a sobre o usufruto vitalício, exigindo que a fechadura seja removida em 24 horas e que ela apresente imediatamente todas as contas pagas por você, que são de responsabilidade dela, sob pena de ação de reintegração de posse e danos morais. E isso não é ameaça, Osvaldo, é a lei. Meu coração batia forte. Ele estava me dando a munição exata e os passos para carregá-la. A omissão é a forma mais cara de ação, repeti, lembrando-me do meu próprio pensamento. Exatamente, Adalto concordou, olhando para mim com um respeito que eu havia esquecido como era receber. Você se omitiu por acreditar na palavra, mas a lei é escrita, Osvaldo. Agora que você tem o documento, você tem que agir de forma escrita. Não deixe nada no talvez. Comece pelo cartório. Agradeci a ele com a seriedade que a situação exigia e peguei minha escritura. Ao sair de sua casa, eu não estava mais apenas respirando o fogo da retaliação. Eu estava caminhando em direção a ele. O velho Osvaldo, que tinha medo de bater na porta do vizinho, havia desaparecido. O legítimo usufrutuário tinha um plano, um caminho, e a certeza de que a próxima ligação não seria para pedir ajuda, mas para declarar guerra legal àquela que ousou fechar a porta da minha própria casa. Eu começaria pelo cartório de registro, em menos de 1 hora. A lição de Jandira era clara. Eu não perderia mais um segundo. O cartório de registro de imóveis era um labirinto de formalidade silenciosa e pisos encerados. A certidão de matrícula, com a cláusula de usufruto vitalício destacada em negrito, era pesada nas minhas mãos. Não pelo papel, mas pelo peso da verdade contida nela. Era a minha armadura. A partir daquele momento, a ação foi cirúrgica. Seguindo a matriz de Adalto, entrei em contato com o Dr. Fontes, que ficou surpreso por eu não estar ligando em pânico. Fui direto. Precisava que ele agendasse uma reunião formal, estritamente profissional com Mariana, sem preâmbulos, para a tarde do dia seguinte. Eu também precisava que a notificação extrajudicial fosse enviada imediatamente, através de seu escritório, como um mensageiro neutro, oficializando minha exigência sobre a remoção da fechadura e a prestação de contas. Fontes tentou me sondar, mas eu o cortei com a frieza de um cliente que já sabe o que quer. Doutor, não preciso de conselhos desta vez. Preciso de formalidade. A reunião será para a apresentação de fatos. Apenas agende. Ele o fez. O encontro foi marcado para as 3 horas da tarde, na sala de reuniões do escritório de Fontes. Um espaço clínico com uma longa mesa de mogno e cadeiras de couro escuro. O cheiro era de desinfetante e ambição contida. Cheguei 15 minutos antes. Eu vestia o meu terno cinza mais sóbrio, a gravata rigidamente alinhada. Eu não era mais o pai de luto. Era o usufrutuário. Mariana chegou atrasada, 10 minutos depois, acompanhada por uma advogada jovem e séria que eu não conhecia. Mariana estava vestida como se viesse de um almoço de negócios, um sorriso profissional e ligeiramente impaciente nos lábios. Ela claramente via aquilo como uma perda de tempo, um mero formalismo para ela ditar as regras. Pai, Dr. Fontes. A doutora. Lúcia está me assessorando neste assunto. Espero que possamos ser breves. O Ricardo já sabe disso? Ela perguntou, sentando-se e cruzando as pernas, a arrogância servida como um copo de água. Eu não respondi à provocação. O silêncio que se seguiu foi pesado e longo, sustentado apenas pelo zumbido fraco do ar-condicionado e pelo som que fiz ao abrir minha pasta executiva. Dr. Fontes tossiu, desconfortável. Osvaldo solicitou esta reunião para esclarecer a posição legal dele com relação ao imóvel. Mariana riu, um som curto e forçado. Ah, sim. O aluguel. Pai, já te expliquei. Eu paguei as contas por meses. Os valores se compensam. E sobre a chave, é segurança básica.
Eu observei a cena como se estivesse assistindo a um filme antigo e previsível, que eu já sabia como terminaria. Eu não ergui a voz. Na verdade, mal precisei abrir a boca. Com a calma mais assustadora que já senti, retirei o pacote de documentos da pasta. O primeiro era a notificação extrajudicial, 3 vias, carimbada e datada. O segundo, a certidão de matrícula, plastificada e com a tarja vermelha de autenticidade. Deslizei o pacote pela mesa fria de mogno, empurrando-o até parar exatamente na frente de Mariana. Leia. Minha voz saiu baixa, mais firme do que eu imaginava, quase um sussurro no meio da sala grande. Mariana pegou os papéis, ainda com um ar de superioridade entediada. Ela primeiro olhou para a notificação, buscando por valores. Sua advogada, doutora Lúcia, inclinou-se, lendo por cima do ombro. O silêncio, então, engoliu o zumbido do ar. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi a paralisação de seus olhos sobre a página da certidão. Ela estava lendo a cláusula que Adalto havia me ensinado a procurar. Usufruto vitalício em favor de Osvaldo da Silva. Seu sorriso morreu. Não foi uma morte rápida. Foi um definhamento lento e horroroso. Seus lábios se apertaram e eu pude ver a cor sumindo de seu rosto pálido. Ela virou o papel, voltando para a notificação, tentando encontrar alguma brecha, algum erro de digitação. Isso é uma brincadeira, pai. Ela tentou dizer, mas a voz saiu rouca e fina, sem a familiar ressonância de superioridade. Não é brincadeira, Mariana. Falei, e o prazer sádico de ver seu castelo desmoronar foi frio, quase anestésico. Isso é lei. A doutora Lúcia, que parecia mais competente, pegou a certidão e a examinou minuciosamente. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela olhou para Mariana com uma expressão que dizia: "Você não me contou isso. Mariana, isso é uma cláusula registrada na matrícula do imóvel." Lúcia começou, a voz carregada de urgência. "O usufruto vitalício garante a posse direta e o uso. O fato de você ser a nua proprietária significa que você tem a propriedade, mas não a posse. Ele é legalmente o legítimo possuidor do imóvel até o fim da vida." O ar na sala parecia ter ficado mais denso. Mariana balançou a cabeça em negação, recusando-se a aceitar o que seus olhos viam. "Não, isso não estava no testamento. O Ricardo disse que tudo era meu." Eu bati de leve com a ponta dos dedos na mesa. Um som seco e autoritário. "Eu não estou aqui para discutir o testamento, Mariana. Estou aqui para discutir a matrícula, o registro público." Eu a encarei, permitindo que a minha fúria controlada finalmente se manifestasse através do meu olhar. A imagem da porta trancada, o frio que senti na rua, a humilhação de ser tratado como um estranho em meu próprio lar, tudo isso foi canalizado. A notificação que você acabou de receber formalmente através do Dr. Fontes exige 2 coisas. Primeira, a remoção da fechadura instalada de forma arbitrária em 24 horas, sob pena de ação de reintegração de posse. Eu não preciso de chave, Mariana. Eu sou o dono da posse. Eu tenho o direito de acesso imediato. Declarei, as palavras saindo como decretos. Ela abriu a boca para protestar, mas eu não dei espaço. Segunda, a apresentação imediata de todas as contas que você alega ter pago em meu lugar, devidamente quitadas e organizadas, para análise. Qualquer gasto que não seja o IPTU, que é sua responsabilidade como nua proprietária, será reembolsado. Mas sem prova, não há dívida. Desta vez ela não tentou sorrir. Ela estava pálida, e sua respiração estava ofegante. Sua advogada, percebendo a seriedade da situação, estava agora em modo de crise, lendo o papel freneticamente. "Isso é um abuso, pai. Você está me ameaçando. Abuso foi o que você fez ao me trancar para fora de casa e exigir que eu pagasse para entrar em minha própria sala de estar." Respondi, mantendo o meu tom baixo, frio e legalista. "Isso, Mariana, é apenas a lei. E como a omissão é a forma mais cara de ação, eu não vou me omitir mais um segundo." Eu me levantei recolhendo a minha pasta. A missão estava completa. A prova havia sido apresentada, e o checkmate silencioso havia abalado a sua arrogância até o cerne.
Ela estava vendo a face real da lei pela primeira vez. E não era bonita. Dr. Fontes, eu disse, ignorando Mariana completamente. Aguardamos a resposta da notificação até amanhã, às 3 horas da tarde. Saí da sala sem olhar para trás. Deixei para trás o silêncio pesado e o cheiro de papel novo e vitória. O velho Osvaldo, que tremia de medo de confrontos, havia sido substituído. Eu não havia gritado, não havia implorado. Eu simplesmente havia usado o direito. Eu tinha a chave legal, e Mariana tinha acabado de perceber que a pequena fechadura que ela havia instalado era o menor de seus problemas. Eu sabia que a guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez em meses, eu a estava começando em posição de vantagem. Exatamente 24 horas depois, o táxi parou em frente à minha casa pontualmente às 3 da tarde. Eu paguei a corrida e desci, sentindo o peso da pasta de couro na minha mão. Não mais um adereço, mas uma arma carregada de tinta e lei. Eu não precisava tocar a campainha. Eu tinha a notificação e, mais importante, eu tinha o usufruto. A porta não estava trancada. Estava entreaberta, o que já era a primeira e silenciosa admissão de derrota. Entrei devagar. A sala de estar parecia a mesma, mas o ar estava rarefeito, pesado com a expectativa. Mariana estava sentada à mesa de centro, com uma xícara de café intocada. Não havia advogados, não havia testemunhas, apenas ela. O homem que a acompanhava, o rosto tenso e inexpressivo, estava de pé perto da janela, observando a rua como se esperasse um resgate que jamais viria. Osvaldo, ela disse, a voz rouca, sem o brilho de escárnio que eu conhecia tão bem. Mariana, respondi, e o meu tom era de notário, frio e factual. A hora limite foi atingida. Eu vim receber a posse. Coloquei a pasta sobre a mesa e retirei 2 documentos. O primeiro era uma cópia da notificação extrajudicial. O segundo era um termo de entrega de posse e acordo mútuo. Seu advogado deve ter explicado que a sua negativa em ceder o acesso até o momento constitui esbulho possessório. Meu direito de usufruto é inalienável. A porta fechada era apenas um convite para uma ação de reintegração muito custosa para você. Ela olhou para o papel, mas parecia estar olhando para o vácuo. Você está feliz, não está? Você conseguiu o que queria. Eu não queria a sua humilhação, Mariana. Eu queria a minha casa e o meu direito de viver em paz. Você me tirou a paz. Você me tirou a segurança. E você tentou me extorquir para entrar na minha própria sala de estar. O homem na janela tossiu levemente. Incomodado. Eu o ignorei. O que era a humilhação mais profunda que eu poderia infligir? Eu sei que você consultou o Dr. Fontes. A minha proposta é a seguinte, e ela é não negociável, pois já é a versão mais suave da lei. Passei-lhe o termo. Primeiro, você e seu companheiro desocupam o imóvel imediatamente, em caráter irrevogável. Todas as chaves e cópias devem ser entregues a mim neste momento. Segundo, você reconhece que não há pendências financeiras por parte do usufrutuário, e todas as contas que você afirma ter pago em meu nome serão revistas por um auditor independente. Se houver prova legal e quitação em meu nome, eu as reembolsarei. Caso contrário, qualquer pagamento será considerado despesa de ocupação. Ela pegou a caneta que eu havia deixado e hesitou. Parecia um duelo. A caneta parecia pesar 1 tonelada. E se eu não assinar? Se você não assinar, eu disse, e foi neste momento que o segredo veio à tona, a descoberta que transformou a derrota dela em aniquilação. Eu terei que adicionar o terceiro item à nossa disputa legal. Eu respirei fundo, controlando a revolta para que a voz saísse como gelo puro. O terceiro item, Mariana, é a fraude e a quebra de confiança agravada. Eu sei que você estava planejando a venda do meu acervo pessoal. Os móveis, as porcelanas, o arquivo de família, o catálogo. Você estava catalogando meus pertences para vendê-los enquanto me mantinha fora. Isso não é nua propriedade, Mariana. Isso é roubo e má-fé. E eu tenho as provas. O ar sumiu da sala. O rosto dela ficou cinzento. Não era mais raiva. Era pânico frio e abjeto. O homem finalmente virou-se da janela, a expressão assustada. Osvaldo, não foi assim. Eu só estava organizando... Não minta, Mariana.
A pessoa que você contactou é amiga do meu falecido sócio. Eu sei o preço que você estava pedindo pela cristaleira de minha mãe. O silêncio que se seguiu não era de confrontação, mas de rendição. A advogada dela, provavelmente, já havia explicado o abismo legal no qual ela havia caído. Tentar lucrar com o acervo do usufrutuário enquanto negava acesso à posse era uma linha que ela jamais deveria ter cruzado. O termo de acordo naquele momento não era um documento de derrota. Era um salvo-conduto contra uma denúncia criminal. Ela pegou a caneta e, com a mão tremendo, assinou na linha pontilhada. O som da ponta arranhando o papel foi o único ruído na sala. Foi o som do meu direito sendo reafirmado. O homem ao lado dela murmurou algo inaudível sobre pegar as caixas. Vocês têm 15 minutos para pegar pertences estritamente pessoais. Nada que pertença à mobília, aos arquivos ou ao acervo desta casa pode sair. Será feita uma auditoria. Eu não lhes dei o luxo de uma despedida ou um drama. Eu apenas os observei. Ela subiu as escadas arrastando os pés. 15 minutos depois, ela desceu com uma pequena mala de rodinhas e uma bolsa. O homem carregava uma mochila. Não houve mais palavras. Mariana parou na porta, hesitou por um segundo, talvez esperando uma última explosão de Osvaldo que lhe permitisse manter a dignidade. Mas eu apenas a olhei com a autoridade de quem havia reconquistado a soberania. As chaves. Eu pedi, estendendo a mão. Ela deixou cair no meu palmo um molho de chaves pesadas. O metal estava gelado. Eles saíram. A porta fechou suavemente atrás deles. Eu fiquei parado no meio da sala de estar, sentindo a respiração retornar ao meu corpo após meses de estrangulamento emocional. O cheiro de Vitória não era de papel novo. Era o cheiro da minha própria casa. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando o pó que flutuava no ar. A casa estava vazia, mas estava inteira. E pela primeira vez em muito tempo, ela era legalmente e de fato apenas minha. Eu havia conquistado de volta o meu espaço, não pela força bruta, mas pela força de um pedaço de papel chamado lei. O conflito principal havia se encerrado, e eu estava novamente em casa. Mas a vitória tinha um sabor agridoce. Custou-me o respeito da única filha que me restava. O preço da posse fora a família. O termo de acordo, a pena que tirou dela a última gota de esperança de usurpar o que era meu, foi o mesmo pedaço de papel que me roubou a paz. A vitória foi ruidosa, no momento em que a caneta de Mariana arranhou o formulário. Mas assim que a porta fechou e o metal gelado das chaves pesou em minha palma, o silêncio que se seguiu não foi de alívio, foi de eco, o eco da ausência. Nos dias que se seguiram, eu me movi pela casa como um fantasma em sua própria mortalha. A auditoria foi exaustiva. Encontramos pequenas transgressões como a troca de uma peça de arte menor por uma réplica barata, mas, no geral, eles não tiveram tempo de causar danos estruturais permanentes. Eu contratei uma equipe para limpar profundamente, tirando o cheiro de um tempo que não era o meu. A casa ficou vazia. Vazia demais. Era uma manhã de terça-feira quando Jandira finalmente voltou. Eu estava sentado na sala de jantar, revendo pilhas de documentos legais, e a escutei abrindo a porta da área de serviço. Não houve aviso, nem telefonema. Ela simplesmente estava lá como sempre esteve. Seus olhos estavam cansados, mas a postura era de quem havia retornado para uma batalha de limpeza que ela estava disposta a vencer. Seu Osvaldo, ela disse, e a voz era rouca, sem o entusiasmo habitual. Achei que precisava terminar o serviço. Eu não consegui sorrir. Apenas apontei para a pilha de roupas de cama sujas que Mariana havia deixado empilhadas no corredor. Está tudo limpo agora, Jandira. Mas o pó da discórdia está por toda parte. Ela apenas assentiu e tirou o casaco. Ela não perguntou sobre o resultado, não perguntou sobre a advogada, nem sobre Cristiane. Ela sabia que a verdade estava na melancolia da sala, na forma como o corpo de seu patrão parecia ter envelhecido 10 anos em 10 meses. Aquele foi o início da paz instável. O trabalho de Jandira começou lento, metódico. Ela não estava apenas limpando, ela estava restaurando. Ela arejou os quartos, desembrulhou os retratos de família que eu havia escondido
e lentamente começou a cozinhar. O cheiro de cominho e alho subindo da cozinha era o cheiro da normalidade retornando, um conforto primário que a lei jamais poderia me dar. Eu a observei um dia, limpando o pó da mesa de bilhar de Ricardo. Ela não chorava em voz alta, mas seus movimentos eram lentos, reverentes. Era ali, na quietude restaurada e na ausência de brigas, que o verdadeiro luto finalmente podia começar. Passamos o resto daquela semana em silêncio compartilhado. Não o silêncio tenso de quando éramos obrigados a dividir o espaço com intrusos, mas o silêncio pesado de duas pessoas que sobreviveram a um naufrágio. O conflito jurídico havia sido uma distração cruel, impedindo-nos de chorar Ricardo de forma adequada. Agora, sem a adrenalina da posse em disputa, a dor do falecimento retornava, 100 vezes mais aguda. No fim da tarde de sexta-feira, o sol de Porto Alegre entrava pela janela principal, pintando faixas douradas sobre o piso de madeira limpo. A casa, que meses antes parecia fria e abandonada, agora parecia apenas triste. Eu estava exausto. O cansaço era um peso físico que me dobrava. Não era o cansaço do trabalho, mas o cansaço da alma. Eu caminhei até minha poltrona, aquela de couro escuro, um presente de aniversário de 40 anos. Sentei-me e afundei no couro familiar, sentindo o material velho ceder ao peso do meu corpo. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que podia, de fato, descansar. Jandira me trouxe um copo de água gelada e sentou-se na cadeira estofada do lado oposto. Ela não disse nada. Nós apenas ficamos ali, no silêncio da casa, permitindo que a luz e a memória nos envolvessem. Eu havia salvado a herança de Ricardo, havia protegido o último pedaço de soberania que me restava, mas o preço havia sido a exclusão de Cristiane da minha vida. Eu não a culpava inteiramente. Ela estava enredada na teia de mentiras do marido e da sogra, mas sua lealdade cega a colocou no lado errado da justiça, e pior, no lado errado do meu coração. A posse era minha. A casa estava limpa. A lei me deu a razão. Mas olhando para o espaço vazio ao meu lado, eu soube que a razão nem sempre enche o vazio deixado pela perda. Eu havia conquistado de volta a minha casa. Agora, eu precisava aprender a viver nela, sozinho com Jandira, com a pesada responsabilidade de honrar a memória de Ricardo e com o gosto amargo de uma vitória que destruiu o último resquício da minha família. E ali, sob o teto que sobrevivi para proteger, eu comecei de novo o trabalho de ser pai e viúvo. O luto havia finalmente chegado. A vida é isso: cair, levantar e seguir. Se essa mensagem te inspirou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir.